Oi pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação da visão remota para fazer prognóstico de resultados de jogos. Obviamente a aplicação disso é fazer apostas, quem quiser fazer aposta. Então qual foi o prognóstico que nós fizemos? Foi quem iria vencer o jogo Flamengo-Fluminense no Maracanã, que ocorreu no dia 8 de março. Então, como eu falei, o jogo foi em 8 de março de 2026 e nós fizemos a previsão 2 dias antes, no dia 6 de março de 2026. Como sempre, os visualizadores que participaram desse prognóstico estavam cegos para o alvo. O que é que isso quer dizer? O visualizador não pode saber, ele não sabe o que é o alvo. No caso, essa condição é sempre assegurada porque o alvo está no futuro. Uma previsão, você não sabe quem é que vai vencer, o que vai acontecer. Por exemplo, vou fazer a previsão de que se uma ação vai subir ou descer, vai fechar em alta ou vai fechar em baixo. Como uma coisa futura, eu estou inerentemente cego para o alvo. Mesma coisa, resultado de um jogo, eu vou fazer um prognóstico. O jogo está no futuro, eu posso saber qual é o time, posso saber onde é que é o estádio, saber quem são os jogadores, mas o resultado, que é o que eu quero saber, eu não sei. Então eu estou inerentemente cego para o alvo. E nós usamos uma técnica chamada visão remota associativa. Imagina se eu fosse querer descrever um jogo inteiro de futebol para saber quantos gols aconteceram, quem fez o gol, quais são os times participantes, para ver no final que o time tal ganhou. Eu não preciso saber de nada disso. O que eu faço? Então eu faço uma associação entre uma coisa complexa, que seria um jogo inteiro de futebol, e uma coisa simples, que são fotografias. Então o que eu fiz? Eu selecionei 2 fotografias. No caso, foram estas aqui. A capa de um disco do conjunto chamado Klaatu. Klaatu também é um nome, né? Por que isso não é um nome? A personagem famosa daquele filme, O Dia em que a Terra Parou, né? O extraterrestre que veio visitar a Terra para poder dar um alerta à humanidade. Então tem um conjunto americano que resolveu adotar o nome Klaatu. E tem umas músicas muito boas. Quando eu fui ouvir, é muito bom. Então essa é uma capa de um dos discos dele. Essa fotografia que eu chamei de fotografia A, eu fiz a associação ao Flamengo. E a fotografia B, que é esse chiclete Wrigley's Spearmint, essa fotografia aqui, chiclete delicioso que eu mastigava muito, comprava muito quando eu servi nos Estados Unidos, muitos anos atrás. Esse eu coloquei como uma fotografia B e associei ao Fluminense. Então, como é que se faz isso? Então, o nosso alvo é o vencedor do jogo de futebol do dia 8 de março de 2026, entre Flamengo e Fluminense. Coordenada ARV008. ARV simplesmente significa visão remota associativa, em inglês, Associative Remote Viewing. E quais foram as associações que eu estabeleci? Quais foram elas? A fotografia A, como eu falei, está associada ao Flamengo. E a fotografia B está associada ao Fluminense. E o que os visualizadores deveriam fazer? Descrever a fotografia A se o Flamengo viesse a vencer o jogo e descrever a fotografia B se o Fluminense viesse a vencer o jogo. Obviamente o visualizador não sabe de nada disso, ele não sabe qual é a tarefa. Isso aqui é uma coisa que eu estabeleço mentalmente, defino o protocolo, essa informação vai para todo o universo, e chega até a mente subconsciente dos visualizadores. Então eles vão entender o que o Jay quer. Ele quer saber quem é que vai ganhar o jogo do dia 8 de março. Vou lá no futuro. Se as coisas funcionassem assim, né? Então faz de conta que assim. O subconsciente vai até lá o futuro e vê, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou. Aí ele volta aqui, qual é a fotografia que está associada ao vencedor? A fotografia A, o Flamengo ganhou, então é a fotografia A. Vou descrever a fotografia A. Então a informação começa a fluir para a mente da pessoa, ela começa a colocar no papel as informações relacionadas à fotografia. Não ao jogo, não tem nada a ver com o jogo. Vai falar sobre a fotografia. Ok? Então é isso aí. Os visualizadores não sabiam quais eram as fotografias. Então ele vai ser totalmente influenciado, né? Então esse é um detalhe. Eles sabiam qual era o jogo, sabia quando é que o jogo ia acontecer, tudo mais. Todas as informações sobre o jogo estavam disponíveis. Exceto o resultado. Mas tudo mais eles não sabiam. Só receberam a coordenada do alvo. ARV008. Pode começar. Fizeram suas sessões. Sessão de 20 minutos, bem rápido. A vantagem da visão remota associativa é que você faz um trabalho ultra rápido mesmo, para conseguir resultados maravilhosos, como vamos ver agora.
Então esses foram os prognosticadores, né? Participaram 6 pessoas e eu estava como o coordenador, né? Para cuidar do trabalho todo. Eu criei o alvo, como eu mesmo criei o alvo, eu não posso participar, eu sei quais são as fotografias, né? Não vai adiantar nada. Bom, e esse pessoal aqui se encontra comigo regularmente, todos, quando podem, né? A maioria, às segundas e sextas, às 19 horas, para praticar visão remota. A grande maioria são alunos da Stargate Brasil, ex-alunos. Alguns são convidados, alguns convidados permanentes, né? Estão sempre comparecendo. Então, considere-se bem-vindo. Que quiser participar, conhecer o nosso trabalho, ver como é que é, pode chegar, só avisar, só dizer. E aqui são os prognósticos, quais foram. Então aqui na esquerda, coluna da esquerda, nós vemos aqui a sigla do nome das pessoas que participaram, né? E no final a média. Como é que você faz? Está vendo aqui a coluna A e a coluna B? É a fotografia. Então, após fazer a sessão, cada visualizador conta quantas descrições ele colocou, tanto descrições em texto quanto em desenhos que ele tenha feito, que corresponde à fotografia A, quantos correspondem à fotografia B. Então, a mesma palavra ou o mesmo desenho, ele pode aparecer somente como ele reconhecer que isso aqui só pode ser da fotografia A, isso aqui só pode ser da fotografia B, ou pode ser das duas. Bom, então isso também aparece no A como aparece no B. Por exemplo, essas curvas, né? O Sol aqui, você tem o Sol, um círculo. No lado aqui do invólucro do chiclete tem um círculozinho também. Então, se aparecer círculo ou algo parecido, ele vai mostrar que apareceu tanto na A quanto na B. E pode ter alguma coisa que apareça na sua sessão que ele não consiga associar nem com a fotografia A, nem com a fotografia B. Então são 4 casos. Ou só A, ou só B, A e B, ou nenhum dos dois. Então é isso aqui que aparece. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, o Fernando, ele colocou, ele reconheceu nos seus desenhos e no seu texto, tudo que ele fez na sessão. 9 coisas relacionadas a A e 3 relacionadas a B. Lembrando que algumas coisas podem ter aparecido para ambos, okay? Mas isso não importa. Então ele fazemos essas contagens após. Então a pessoa acabou a sessão, agora eu mostro a fotografia A, diz quantas coisas vocês viram aí, cada um vê na sua sessão, que você reconhece na sua sessão que está na fotografia A. Aí cada um diz, vi 12, 19, 7, 5, na área não vi nenhum. E na fotografia B? Depois eu mostro a fotografia B. Aí cada um faz a mesma coisa. Depois de terem visto as duas, eu peço para eles revisarem. Vocês querem fazer alguma mudança? Que aí depois que vê a fotografia, as duas, isso aqui parece... a pessoa dá aquela acalmada, começa a sintonizar. Às vezes, não, realmente não foram 11, são 12. Não foram 7, foram 6, foram 7. Aí eu faço esse ajuste aqui. Faço a contagem e nós vimos que deu 75% a favor da fotografia A. Você soma os dois, no caso 9 mais 3, 12. E viu qual deu mais? 9 por 12 dá 75%. Então, a favor de quem? No caso da fotografia A. Somente 2 pessoas colocaram a favor da fotografia B, que daria o que? No caso, a associação B seria o Fluminense, fotografia A, o Flamengo. E todas essas situações foram apostáveis. O que quer dizer isso? E esses resultados, sempre que ele é acima de 60%, ideal acima de 66%, mas se está acima de 60%, você tem uma condição que você se sente confortável para apostar, investir o dinheiro naquele resultado, vender uma ação, comprar uma ação, investir ou não em criptomoedas. Outras ações poderiam assim, será que eu devo casar ou não devo casar? Eu vou ser feliz ou não nesse casamento? Devo vender meu carro ou não devo vender meu carro? Então você pode usar a visão remota associativa para um monte de coisas e obter esses prognósticos que podem orientá-lo a tomar decisões. Tudo por sua própria conta e risco. Por quê? Como nós vimos aqui, não é uma situação infalível. E por isso que é sempre ideal se trabalhar com uma equipe grande de pessoas, não uma pessoa só. É que nós obtivemos realmente muito sucesso. Deu um resultado, mesmo ponderando uma média simples, não média ponderada, média simples. As 2 pessoas que deram no Fluminense, deu 63% a favor do Flamengo, com esse resultado apostável. E de fato, nós acertamos. Flamengo sagrou-se campeão. Maravilha, foi um resultado excelente e deixou todo mundo feliz. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo.
Quiserem saber alguma coisa mais sobre visão remota, sobre visão remota associativa, entre em contato conosco na Stargate Brasil. Sucesso, até a próxima!